1989, Mark e Donna Winger tinham acabado de se conhecer. Ela era técnica de centro cirúrgico e ele engenheiro nuclear. Donna tinha 3 irmãs. A família era tão unida que elas brincavam que quando uma irmã se casa, o marido se casava com as 3. Quando ela conheceu Mark, toda a família passou a gostar dele também. Elas sentiram que ele era uma pessoa boa e que amava a Donna. Então, elas ficaram muito felizes com a felicidade dela. Todos acharam ele muito divertido e bonito. Eles acabaram se casando em 1989 e logo o Mark recebeu uma oferta de trabalho em Springfield, Illinois. Então, eles se mudaram para lá e Donna ficou um pouco longe da sua família, que morava na Flórida. Mas isso não foi nenhum empecilho, porque eles continuavam indo visitá-los. Um tempo depois, Donna foi fazer uns exames e descobriu que não poderia engravidar. Ela ficou arrasada. Ela queria muito ter um filho, então foi muito triste para ela. Quando ela se mudou, ela logo arrumou um emprego em um hospital. E então, um dia, enquanto ela estava trabalhando, um médico disse a ela que uma adolescente estava querendo dar seu bebê para adoção. Foi como um sopro de felicidade. Para ela seria fácil a decisão de adotar. Ela conversou com o Mark, ele também ficou muito feliz e então deu tudo certo. Era 1995 quando eles adotaram a bebê. Engagement of Mark and I. Oh, isn't that wonderful? Here comes our special delivery. Oh, look. Tudo estava fluindo muito bem. Eles estavam completos agora. O sonho de ter um filho foi realizado. A bebê chegou na casa deles no dia 1º de junho de 1995. E 2 meses depois, a Donna foi visitar a família dela e levar a Bailey para eles conhecerem. O Mark não pôde ir junto dessa vez, ele tinha que ficar no trabalho. Então ela foi. Foi muito emocionante e após a visita, ela se despediu da família e pegou um avião de volta para casa. Já no aeroporto em St. Louis, faltava 2 horas de viagem até a casa dela. O Mark não poderia ir buscá-la, mas ela avisou ele que pegou um táxi. Ela falou o nome do taxista, que era Roger Hangton, e que ele não precisava se preocupar. Mas, durante o percurso, o Roger começou a dar em cima da Donna e falar sobre listos, orgias e muitas coisas estranhas. Ela começou a ficar bem assustada. Ela estava sozinha com a bebê e tinha muito tempo ainda pela frente ali dentro. O que ela poderia fazer? Enquanto ela pensava nisso, ele começou a falar mais coisas sobre seus problemas e que ele tinha uma voz na cabeça dele chamada Dan e que Dan dizia para ele fazer coisas ruins e recentemente dizia para ele machucar pessoas. Ela ficou perplexa, já imaginando tudo de ruim que poderia acontecer se ela ficasse ali dentro. Mas não tinha nada que ela pudesse fazer. Ela estava no meio da estrada. Então resolveu escutar a conversa dele, fingir naturalidade e torcer para nenhum mal acontecer com elas. Foram muitos minutos de terror para ela, mas enfim, ela chegou em casa em segurança. Ela logo contou tudo ao marido, completamente assustada e aliviada por sua filha e ela estarem bem. Mark ficou indignado e juntos ligaram para a empresa de transporte para fazer uma reclamação formal sobre o comportamento do Roger. E o motorista foi demitido. Depois de um tempo, Donna começou a receber uns telefonemas estranhos. Quando ela atendia, ninguém falava nada. Ela só ouviu uma respiração. E também tinha um homem que aparecia do nada do lado de fora da casa dela às vezes. Ela começou a ficar super preocupada. Contou ao Mark e eles ficaram pensando ali no que fazer, até que chegou dia 29 de agosto de 1995. O Mark estava no porão da casa, fazendo exercícios na esteira, quando ele começou a ouvir algumas batidas no andar de cima. A princípio ele continuou os exercícios, mas ficou mais atento a tudo. Mas decidiu chamar a esposa, porém ela não respondeu. Então ele resolveu ir ver o que era aqueles barulhos. Enquanto ele subia, os barulhos ficaram mais altos. Pensando que fosse um invasor, ele pegou a arma que ele tinha
e foi indo devagar até o barulho. E foi aí que ele viu algo assustador. O taxista, o Roger, estava segurando um martelo e batendo repetidamente na cabeça da sua esposa. Ele rapidamente atirou 2 vezes no Roger, que caiu para trás e os pés dele ficaram perto da cabeça de sua esposa. Mark então ligou para a polícia e disse que tinha acabado de atirar em um homem que estava matando a sua esposa. Quando a polícia chegou no local, eles descobriram que tanto a dona quanto o Roger tinham o pulso fraco, mas logo os 2 morreram. Mark estava em um dos quartos do fundo, se balançando em choque. A polícia ficou sabendo sobre tudo o que aconteceu com Donna no táxi e que ela ligou para a empresa e o Roger perdeu o emprego. E todos os eventos que ocorreram, durante tudo isso. Como as ligações anônimas. Eles bateram algumas fotos da cena para ver a posição dos corpos e logo encerraram o caso. Para eles estava muito claro o que tinha acontecido ali. Eles listaram o taxista Roger Hington como o culpado. Mark Winger era agora um pai solteiro, criando sua filha recém-nascida sozinho. A família de Donna inicialmente voou para Illinois para ajudar, mas eles não puderam ficar e sugeriram que Mark contratasse uma babá. Em janeiro de 1996, ele conheceu Rebecca Simic, de 23 anos, que estava procurando um emprego de babá. Quando Rebecca conheceu a Bailey, ela ficou encantada. Ela ficou muito triste com toda a história e sentiu que Bailey precisava dela. Ela já tinha passado por tanta coisa aos 3 meses de idade. Então Rebecca iniciou o trabalho. Ela foi maravilhosa com a Bailey e até mesmo a família de Donna concordou que ela era como um anjo enviado para ajudar Mark. Mesmo que às vezes ela se sentisse um pouco desconfortável na casa onde 2 pessoas morreram violentamente. Ela se dedicou a dar a Bailey uma boa infância, apesar do trauma de perder a sua mãe. Mark ajudou Rebecca a se sentir à vontade, e depois de alguns meses, os 2 se viram conversando e tomando uma taça de vinho ao final de um longo dia. No mesmo ano, Rebecca engravidou de Mark. O casal se casou no Havaí em outubro de 1996, apenas 14 meses após a morte de Donna. Mark vendeu a casa onde Donna havia morrido e se mudou com a nova esposa para um subúrbio nos arredores de Springfield. Eles tiveram 3 filhos juntos e Rebecca criou Bailey como se fosse sua própria filha. O Mark era um parceiro amoroso e um pai muito dedicado. E estava tudo indo muito bem, enfim, depois de tantos momentos aterrorizantes. Um dia, no início de 1999, Mark estava se sentindo muito mal e Rebecca o levou ao pronto-socorro do hospital onde Donna havia trabalhado, antes do terrível assassinato dela. Lá, eles viram a melhor amiga e colega de trabalho de Donna, Jean Schultz. Ela pareceu chateada ao ver Mark e já fazia um tempo que ela vivia indo atrás do casal. Ele foi atendido e voltaram para casa. Depois de um tempo, em fevereiro de 1999, Jean Schultz procurou a polícia e contou algo completamente assustador que levou o caso da morte da Donna a ter uma reviravolta muito macabra. Ela e Mark estavam tendo um caso antes da morte de Donna. Em certo momento, ele comentou com ela que as coisas seriam mais fáceis para eles se Donna estivesse morta. Ela contou que depois da terrível viagem de Donna com Roger Hington, Mark viu uma oportunidade. Enquanto a mulher dele estava aterrorizada com o que ela passou no táxi, ele viu aquilo como tudo o que ele precisava para seu plano diabólico. Ele planejava colocar o taxista como culpado, e para isso ele precisava levar o motorista até a casa deles. Jean nunca pensou que ele estivesse falando sério, mas quando Donna apareceu morta logo depois, ela soube que ele tinha feito aquilo. Mark a ameaçou para não contar a ninguém sobre as coisas que ele havia dito e ela tentou tirar a própria vida várias vezes enquanto lutava contra a culpa. Depois de vê-lo no hospital, ela decidiu que não podia mais ficar calada. Então, o que realmente aconteceu foi que ele que começou a armar uma cena para a Donna ficar com medo do motorista. Todas aquelas ligações que ela estava recebendo que ninguém falava nada,
Eram ligações vindas do próprio Mark. Enquanto isso, ele tentava entrar em contato com o taxista, fingindo oferecer emprego. Então Roger foi até a casa da dona e do Mark. O Mark abriu a porta, ofereceu um café para ele e o Roger começou a fumar um cigarro. A dona chegou na sala e viu o taxista. Começou uma briga entre todos eles. O Mark que estava com o martelo. Ele que martelou a cabeça da esposa e atirou no Roger. Com o depoimento da Jean, eles reabriram o caso e foram ver se tinha alguma coisa que indicasse que ela estava falando a verdade. E foi aí que descobriram muita coisa. O investigador responsável disse em uma entrevista: "Fiquei envergonhado com a forma como a investigação foi conduzida. Prejudiquei a família de Roger Higginton. Coloquei o nome dele no inferno sem motivo." Quer dizer, ele era uma vítima inocente. Em 23 de agosto de 2001, Mark Winger foi indiciado pelos assassinatos de Donna Winger e Roger Higginton. No julgamento de maio de 2002, Jean Schultz, visivelmente abalada, testemunhou contra Mark. O tribunal concedeu imunidade a ela em troca do seu depoimento, embora não houvesse provas que a ligassem a qualquer coisa, além de guardar o terrível segredo de Mark. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Rebecca Simic não fazia ideia do que Mark era capaz, e depois do julgamento, ela se mudou com seus 4 filhos de Springfield para se sentir mais segura. Enquanto Mark tentava manter Bailey longe da família de Donna, Rebecca os incentivou a se reunirem. "Fomos muito magoados pela mesma pessoa", disse ela, "mas isso não nos destruiu." Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Completamente assustador e quase que o culpado saiu impune. Meu Deus do céu. Comentem aqui se vocês já tinham ouvido falar desse caso. Se você gosta de casos reais, lendas e mistérios, fique por aqui. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva. Um grande abraço e até o próximo vídeo.